Fala, seus Jaguara! Rapaziada, estamos congelando, mas, Nicolau, estamos aqui para falar desse novo técnico do Atlético e também alguns assuntos aí relacionados à diretoria, à janela que está prestes a abrir, né? Será que o Lino, Nicolau, ele acertou nisso? Nós vamos falar mais para frente. Mas primeiro, a nos apresentarem, meu nome é David e estou com o Nicolau. Fala, Nico, como é que você está, cara? Fala, David. Tô bem, com frio, bem irritado com esse frio aqui e irritado com o Atlético também. Porque nesse vídeo, no final dele, nós temos uma coisa para conversar muito séria. Mas, a princípio, esse vídeo é para falar sobre o novo técnico, tá, David? É para falar sobre Martin Varini. Chegou, está em Curitiba neste dia 9 de julho. Já se apresentou ao elenco, tá? De manhã no CT. Já tem a apresentação de Martin Varini. Não oficial pelo Atlético ainda, mas logo, logo vai acontecer. E é isso, vamos falar sobre tudo. Tentar fazer um apanhado geral do técnico, desde o início da carreira dele como jogador, tá? Até agora e o porquê que ele virou aos 32 anos, né? É muito cedo. Um dos técnicos mais jovens da história da Libertadores, quando treinou o Cruzeiro ali, né? Quando o Pesolano estava fora. E agora assumindo pela primeira vez um clube de futebol brasileiro com 32 anos. Muito novo. E a gente vai fazer todo esse apanhado. Aproveitando, David, temos o nosso canal de membros, tá? Já está ativo o nosso Clube de clube de membros, na membros. verdade, né? Então, assim, temos aí alguns membros já se emembrando, né? Nós temos aí um objetivo de 20 membros aí. Quando chegarmos em 20 membros, nós vamos fazer um grupo do WhatsApp aí do Jaguaras, tá? Pra gente brincar, falar besteira, falar coisa séria também. E se você ainda não consegue ser membro, se inscreve no canal, né? Dá o like nesse vídeo aí que vamos fazer um apanhado de tudo que vem sendo falado sobre o novo técnico do Atlético. Exatamente. Bom, Nicolau, a gente começa, né, falando quem é esse técnico, né? Acho que é importante a gente entender quem é esse técnico, o que que ele já fez, ele foi jogador, né, qual que é a experiência dele como auxiliar, né? E, bom, me traz um pouquinho desse background aí do nosso querido Martin Varini, Nicolau. Então vamos lá, David. Essa entrevista, tá, que vocês estão vendo na tela agora, é uma entrevista feita ao canal. Deixa eu confirmar aqui qual é o canal. É o canal Dentro da Área, né, de um youtuber ali uruguaio, né. Uhum. Esse vídeo foi postado há 5 dias atrás, David. Faz pouco tempo, né, que essa entrevista foi feita. Ele ainda era técnico do Defensor. Então, assim, no começo do vídeo ele fala sobre isso, justamente o começo da carreira dele, né, a tentativa de ser jogador, tá? Ele começou no Defensor, ali nas categorias de base, tá? Do Defensor, e conseguiu uma oportunidade de ir à Europa. Ele foi diretamente para a Série B italiana, né? Um time que, inclusive, o Globo Esporte fala sobre isso, mas não fala sobre o time, porque o Varino não comenta qual é esse time, mas ele vai para as categorias de base, né? Sendo contratado para a Série B italiana, né? Não consegue chegar ao profissional, tá? Não consegue, então, ter essa evolução ali para o profissional. Volta ao Uruguai. Nesse meio tempo, na Itália, ele já estudava administração de empresas, David. Quando ele volta para o Uruguai, ele diz que volta um pouco triste, um pouco chateado, né? Porque Frustrado. não conseguiu, né? Então, aquela coisa de jogador de futebol que acontece, né? Normal. E ele volta para estudar, realmente terminar a administração de empresas, e é o que ele quer fazer, né? Com, com isso, ele recebe algumas Então já dá para ser ligações. o novo CEO, né, Já dá para Nicolau? ser também. Dá para assumir Além de ter CEO e treinador ao mesmo tempo, olha lá. Ó. Petralha visionário, né? Visionário. Contratou o CEO, mas ao mesmo tempo técnico. Mas enfim, ele tenta voltar ao futebol, tá? Como o que ele faz? Ele recebe alguns incentivos. Ele até cita alguns jogadores uruguaios antigos que eram técnico deles ali dele na categoria de base ali do Defensor. Ele cita que técnicos que, né, ele passou pela mão desses caras, fala assim o seguinte: você tem muito perfil de treinador, cara. Vá fazer o curso de treinador, entendeu? Ele cita também que ele sempre foi capitão nos times de categoria de base
que ele acabou passando, e ele é incentivado com tudo isso, faz, né, o curso de treinador, e aí consegue ser treinador dentro do Defensa bicategoria de base, tá? Depois desse tempo todo. Ele tem uma experiência rápida, né? Ele tem uma experiência rápida ali no... Qual que é o time do Uruguai que ele tem experiência rápida? Deixa eu ver aqui. Não, rentistas? No Rentistas, né? Essa experiência é uma experiência ruim, tá? São 25% de aproveitamento, a gente também vai falar um pouquinho sobre isso depois. E depois ele vai ser auxiliar do Pesolano, né? Depois disso ele é auxiliar do Pesolano, técnico uruguaio também. E aí depois disso acho que o pessoal aí que ouviu falar sobre o Martim Varini já sabe um pouquinho dessa trajetória. É auxiliar do Pesolano ali no Cruzeiro, né? Naquela rota Ronaldo. Depois vai para o Valladolid da Espanha ali pela segunda divisão, né? Espanhola. E né? Continua sendo auxiliar. E o Defensor tenta trazer ele de novo. Aí sim para ser técnico principal, né? Não mais técnico das categorias de base. E ele aceita essa proposta ali de ser técnico, porque o Defensor acabou perdendo esse técnico, ele chega como interino e já é colocado como técnico principal ali. E tem uma jornada até de certa forma interessante, David. 60% de aproveitamento em 22 jogos, né, pelo Defensor. Tem um título de Copa Uruguaia no currículo, né, o seu primeiro como treinador. E é contratado pelo Atlético, David, com aval de Paulo André, tá? Isso é positivo ou negativo, Nicolau? Então, não sei, não sei. Você, Jaguara, que decida se é positivo ou negativo o teu aval de Paulo André. Exatamente. Então, assim, o Paulo André tem né, relacionamento interno com o Atlético ainda, então Petralha, como já dissemos, né, e outras pessoas já disseram também, é aval 100% do Petralha. O Petralha foi atrás de toda a negociação, então o Petralha do início ao fim, né, e aí fez essa consulta ao Paulo André. O Paulo André deu aval para que o Atlético contratasse Martim Varini. Uma coisa, Nicolau, que eu vou te perguntar, tá? Muita gente, Nicolau, falou que o Atlético não contrata, né, quase nunca contratou técnico empregado, né? E isso, por exemplo, era um dos impeditivos para trazer Thiago Nunes de volta, porque Thiago Nunes estava trabalhando, né, lá no Chile, né? E daí, Nicolau, o Atlético vai atrás de um treinador que está trabalhando, né, num país sul-americano, e não é o Thiago Nunes, né? É um técnico novo, é um técnico com título, né? Mesmo novo com título, e é outro técnico, é o Martim Varini. Mas, bom, é curioso, né? Os cornonistas devem estar meio puto, né, com essa informação aí, né, Nicolau? David, eu acho que assim, cara, muito difícil, tá? Eu acho muito difícil o Thiago Nunes um dia voltar pro Atlético depois dessa, porque não tá fazendo um mau trabalho no Chile, né? Inclusive, eu acredito que acho que depois que ele saiu do Atlético, talvez seja o melhor. Dá para confirmar esses números aí, mas muito provavelmente é o melhor time aí, que é a melhor jornada dele aí por outro time. E o Martim Varini realmente, como você disse, estava empregado, né? O Atlético fez uma proposta aí e o Martim Varini sai. Inclusive, o Defensor já tem outro técnico, tá? Já contrataram outro técnico ali, bem rapidinho. Não sei dizer o nome dele, mas é um cara desconhecido, enfim. Juca. E o Varini, ele vem com mais 3, né, na comissão dele, né? Vem um preparador físico e mais 2 auxiliares na comissão. Mas vamos ouvir, tá? Um pouquinho dessa entrevista que o Martim fala, agora exclusivamente, David, sobre variações táticas, sobre o que ele pensa sobre futebol, né? Então, eu vi já esse vídeo, talvez se vocês não entenderem, né, pela questão do espanhol, também eles falam bastante rápido, né, por serem 2 uruguaios que falam espanhol, não tem um brasileiro no meio, que talvez o espanhol deu uma portuguesada no negócio. Então, se vocês não entenderem, eu faço um resumo ali depois. Mas tem a legenda ali, né? Mas tem a legenda, né? A legenda de gerada automaticamente não é tão boa, mas já dá para ajudar. Ajuda um pouquinho. Vamos acompanhar aí. O entrevistador aí, nesse momento, ele começa a conversar com ele sobre os conceitos, né? Tá curioso um pouquinho sobre o que ele pensa sobre futebol. Você é adepto do dinizismo? El defensor actual. Y me refiero más en cuanto al cambio que se ha dado en el fútbol de roles en lugar de posiciones. Tus equipos se nota como que los jugadores más que una posición tienen un rol a cumplir. Quiero saber si me puedes explicar para vos por qué se empieza a imponer este concepto de los roles, pero más allá de eso,
¿por qué crees que hoy en día son tan importantes asignarle un rol a un jugador en lugar de una posición? Sí, sí, es algo que creo que el fútbol ha ido cambiando, ¿no? No sé en qué periodo de tiempo, porque es difícil trazar un momento, pero sí, yo lo entiendo así realmente. Creo que los roles lo que te permite es que potencies o maximices las capacidades de los jugadores. Entonces, a veces hay jugadores que pueden jugar en una posición, pero lo hacen bien en otro sector del campo, entonces que también se permitan en algunos momentos del juego que ocupen un distinto rol. Eso ayuda mucho y también dificulta lo que ha evolucionado tanto en el fútbol, que es el análisis, que es el scout, que es el estudio que hay sobre los rivales, porque la información está al alcance de la mano, porque todo se televisa, todo se ve. Entonces, bueno, poder jugar con esas sorpresas y no simplemente tener una estructura clásica o rígida ayuda a competir, básicamente. Bien, ¿y crees que esto también ayuda a los jugadores a ser un poco más completos, como que a explotar al máximo sus capacidades, vos lo dijiste, pero por tener un repertorio más amplio de cosas que pueden hacer a favor del equipo? Sí, yo creo que somos nosotros los entrenadores los que en todo caso los limitamos a ellos. Entonces la capacidad y la calidad ellos la tienen. El tema que hay que pedírselo, hay que enseñárselo, hay que mostrárselo, hay que invitarlos a hacerlo y que si se equivocan no pasa nada y que lo sigan intentando. Entonces se trata un poco de esto. Obviamente que es un círculo y el jugador cada vez llega más preparado y cada vez tiene más información y la demanda también. Claro. Entonces, nada, es un poco por donde va el fútbol. Bien, Martín, te quiero consultar, cuando hay dos equipos que buscan tener la pelota para ser protagonistas, y pelota hay una sola, sí. ¿Vos qué crees que depende? ¿De qué crees que depende? ¿Quién de los dos termina imponiéndose? Porque sabemos que cuando las posturas quizás son contrarias, es más fácil que el que quiera tener la pelota la tenga y si el rival no quiere tenerla, no la va a tener. Ahora, si los dos quieren tener la pelota, ¿cómo haces para imponerte al rival que te quiere sacar la pelota? Sí, una de las cosas que pasa en ese tipo de partidos es que se terminan definiendo las transiciones increíblemente. Porque los equipos son tan fuertes en las fases estáticas de la posesión que es difícil recuperarla, entonces el otro equipo ya adapta un bloque más estático y difícil entrar. Y generalmente en las transiciones es donde se definen esos partidos. Pero después, más allá de las intenciones de los entrenadores, está la calidad del jugador, es la realidad. Entonces, frente a calidad superior, va a predominar el equipo que tenga mayor calidad individual. Y bueno, pasa un poco por ahí. Bien, Martín, ¿qué te parece si ahora pasamos a la pizarra? Vamos, pasamos, sí. Vamos. Bueno, volvemos con la pizarra y Martín. David, essa parte inicial ali me deixa até bastante esperançoso, assim, porque é um técnico realmente muito moderno, né? Dá pra gente perceber que a tática de jogo dele, o que ele pensa sobre futebol, tenta já enganar, né? Já tenta atrair quem é estudioso do futebol. Quem olha por scout, quem olha por né, toda essa modernidade que a gente já conhece. Então ele tenta extrair o máximo de cada jogador, né? Ele tem essa, pelo menos, né, na teoria, ele tem essa vontade de extrair o máximo de cada jogador para tentar, no mesmo jogo, tentar variações táticas com os mesmos jogadores, né? Então isso é bastante interessante, é algo bastante moderno, né? O que você acha sobre isso? Nicolau, assim, a gente viu algo parecido com o Osório, né? O Osório também, ele era um técnico que ele gostava de adaptar os jogadores a algumas funções, né? De acordo ali com as suas características, qualidades. E assim, foi com esse mesmo grupo de jogadores e o próprio Osório, né? Que tem experiência, ele acabou batendo ali numa parede, né? Não só por conta de jogadores, mas acho que tipo, a torcida tal tava maluca, né, com ele. Então, assim, eu acho que é uma ideia muito boa. Eu acho que nós temos jogadores ali que são mal aproveitados, principalmente eu acho que o principal jogador que eu acho que é mal aproveitado é o Fernandinho, né? Eu acho que ele tá numa posição ali que não é ideal para ele, né? Ele tá muito defasado na marcação, assim, tipo, se for para correr atrás, ele não corre. E isso sobrecarrega o Eric, isso deixa o Eric muito... Né, e deixa a zaga na mano. Agora sim, é claro, a gente não pode abrir mão do Fernandinho e também não podemos deixar do jeito que tá, porque a nossa defesa fica complicada por conta disso. E aí vem essa questão de não, o Fernandinho vai ter uma função diferenciada, vai ter outro jogador para ajudar ele ali e tal. Porque sempre quando a gente vê que entra um Christian, entrava um Alex Santana, era para jogar mais adiantado, né? E não ali atrás. Né? E às vezes até o Felipinho entrava tipo como lateral e tal. Então, assim, eu acho que isso é possível de fazer, só que ele tem que ter a inteligência de saber fazer isso, saber mexer em algumas situações, né? Não mudar demais, não querer inventar tanto, como foi com o Osório. E eu acho que o Osório poderia ter até um pouco mais de segurança ali da diretoria para ele testar no Paranaense, se não fosse o temperamento dele tipo explosivo, né?
E foi o que gerou todo, né, acabou pegando tudo isso que ele tá fazendo e colocando no lixo, né? O Cuca veio e fez praticamente nada, né? Então, ele vai ter esse, eu vejo que ele é inteligente, mas ele vai encontrar ali uma dificuldade, porque a gente tá no meio de temporada, a gente tem jogadores ali que não se adequaram tão bem nesse tipo de pensamento, né? E ele não tem a experiência e o estofo, né? Que nem como o Osório tinha, já que era um treinador aí de Copa do Mundo e tal, né? Então vai ser uma experiência, né? E vai ser um desafio aí grande para o senhor Martin. Vale lembrar que esse vídeo não tem nada a ver com o Atlético, tá? Então, esse vídeo ele foi postado há 5 dias. Obviamente, essa entrevista foi feita antes. E o Martin Varini, neste dia aí, não tinha recebido ainda a ligação do Atlético. Então, assim, são teorias, são coisas, né, situações que ele pensa sobre futebol. E acredito que é um trabalho, né, um processo. O Martin ele não vai chegar aqui e o time vai jogar exatamente do jeito que ele quer contra o Ipiranga já, por exemplo. Né? Então, E, tipo, é também necessário ele o processo. não tem como chegar e forçar tudo 100%, né? Porque isso Sim. é uma das formas de você já meio que perder na largada, né? Você tem que chegar Até porque e são conhecer, jogos, então... até porque são jogos eliminatórios. É um jogo eliminatório, né? Então não dá para arriscar. Vamos ver aí de maneira mais visual até. E a gente pode Você acha que ele vai estar imaginar. no banco de reservas já no amanhã? Tem informação do Robson De Lázari, tá? Que o Atlético está indo atrás, correndo atrás da documentação para ele poder ficar no banco, tá? Porque como ele não era treinador, ele fazia parte de uma comissão, né? E já estava, né, classificado como auxiliar e tudo mais, ele poderia ficar no banco né, jogando quando o Cruzeiro estava jogando. Agora ele sai do país, ele volta, por exemplo, o Mancini que foi contratado pelo Atlético Goianiense já estava contratado e não estava no banco, mesmo sendo brasileiro, né? O Atlético Goianiense não teve tempo para ir atrás da documentação. Então é isso que o Atlético está tentando fazer. Tem até amanhã. Né? Tengo mucha Pode Tem continuar. até amanhã, né? Vamos ver. curiosidad en preguntarte, ¿qué es esto? ¿Qué es esto que intentás hacer con Defensor? ¿Por qué formás un cuadrado en el medio? También me da mucha curiosidad cómo utilizás al tercer zaguero barra lateral, que sería Pepe Álvarez. Me encantaría que lo muestres en la pizarra, por favor. Sí, a ver, es una estructura que buscamos darle a la parte de ataque. Hemos a veces planteado variantes, ¿no? Puede ser con 2 puntas, puede ser distinto posicionamiento del medio también, a veces 2 centrales en salida, pero sí es verdad que esta es la que más hemos utilizado. Yo creo que responde a la característica y el perfil de los jugadores que tenemos. Nosotros lo contamos, por suerte, en el plantel con extremos que la verdad que en el 1 contra 1 son determinantes, que tienen velocidad, que tienen capacidad de regate, de finalización. Tenemos estos jugadores que lo hacen muy bien en el puesto del interior, el antiguo enganche, entonces queremos siempre tratar de encontrar el sistema que nos ayude a potenciar a la mayor cantidad de jugadores posible. Entonces, a partir de ahí es que vemos dónde los podemos ubicar en el campo para que ellos se potencien, como decíamos anteriormente, para que todas sus capacidades se puedan ver. Y bueno, y a partir de ahí es que entendimos que en este semestre, por lo menos, había jugadores que nosotros podíamos trabajar en la mitad del campo, que se pudieran lucir, que pudieran crecer en su trabajo, y bueno, y obviamente que la línea de 3 de ataque que nos permite tener, como lo decías recién, en el caso de Pepe, que lo ha hecho más, o mismo Rodrigo Cabrera, Pato Pacífico, chicos del club que tienen esa capacidad también de subir, de desdoblar. Entonces ha sido un poco la respuesta que realmente nos ha dado el equipo, que la verdad que viene funcionando. Bien, Martín, cuando tenés un equipo que se te anima a forzar un poquito el error cuando la pelota la tiran los zagueros, ¿el pase que vos preferís es que vaya por dentro? ¿O sentís que cuando un equipo acumula gente por dentro, en vez de buscar romper eso, es mejor el pase hacia afuera? Bueno, nosotros siempre intentamos trabajar sobre... Es como el rival nos va dando un poco la información hacia dónde tenemos que jugar el balón. Pasa esto, rivales que vienen a cerrarnos por dentro, nos ha pasado mucho, nos pasó con Peñarol, que nos ponía casi 5 jugadores ahí mitad de cancha cerrando los pases interiores y ahí la solución estaba por fuera. Nos ha pasado a otros equipos, como fue Danubio en Copa Uruguay, me acuerdo, o Wander también, que hacía ayudas hacia extremo lateral, casi una línea de 6, y ahí el espacio estaba por dentro. Tratamos de primero analizar al rival, cómo entendemos que nos puede llegar a defender, pero sobre todas las cosas que los jugadores estén preparados y tengan las soluciones para tanto por fuera o por dentro encontrar los espacios. Cuando tenés la pelota y cuando le llega a los interiores, en el caso de que tengas un zurdo y un derecho, que al principio fue con Elizalde y con Valiente, los usás a pierna cambiada los dos. ¿Por qué? Sí, bueno, porque desde esta posición es un lugar donde ellos siento que la pierna cambiada o la pierna a favor te da y te quita, ¿no? Por ahí te da la capacidad del pase de gol, ya sea el número 9, ya sea al extremo del lado, bueno, los cambios de orientación, los controles, también el jugador generalmente tiene para después del control ya quedar posicionado con su perfil natural, y la posibilidad de rematar al arco, lógicamente que también el jugador se siente más cómodo. Ahora con Abusoria, que también por la baja de Joaco lo hemos trabajado, es un jugador de pierna natural y bueno, ahí lo que aparecen son más las rupturas, los desdobles, tiene otras cosas, cada cosa te da y te quita. Bien. ¿Qué tan importante para vos es, Martín, que cuando la pelota la tiene, por ejemplo, ¿no? Abierto contra la raya, que la raya lo está limitando el jugador,
darle más de una opción por dentro. Hablo del equilibrio entre, sabés que a su izquierda, en este caso, no tiene opciones porque la raza lo limita, y por dentro, si le pones mucha gente, también le vas a traer muchas marcas. Entonces, ¿cómo solucionás cuando la pelota está en las bandas y el jugador tiene pocas opciones? Sí, es eso, es intentar dar ayuda. Nosotros trabajamos mucho sobre eso, que haya línea de pase, que los jugadores tengan por lo menos entre 3 y 4 líneas de pase. Es verdad que cuando las pelotas están en los carriles laterales, como le decimos, hay toda una parte que no juega, pero bueno, tenés la posibilidad de los reinicios con golero, con central, a veces dividir central para que el golero también forme parte de una línea de reinicio, los volantes centrales también a 2 alturas para poder encontrar más línea de pase. Se termina tratando de eso, de que hayan opciones, que si el jugador tiene más opciones va a ser más fácil su resolución. Y en ese caso que me nombrás, no tenés ningún problema con reiniciar la jugada, porque sabemos que hay equipos quizás que sí o sí buscan el pase vertical hacia adelante. Vos no tenés problema en reiniciar la jugada hacia atrás para llegar al otro lado, que es donde estaría más libre. No, de vuelta, la información nos la da el rival. Si por ahí el rival está con una línea que está por ahí alta, entonces los jugadores nuestros van a estar un poquito más bajos por el fuera de juego, y sí, por ahí esta pelota puede entrar, sea para el extremo, sea para el número 9, sin ningún tipo de problema. Ahora, será con rivales que generalmente repliegan, que ocupan ese espacio tanto, si no la vamos a tirar para dividirla 1 para 2 o 1 para 3. Ahí sí entra el reinicio, entra el cambio de orientación. Bien, ¿por qué el Ojito Rodríguez como lateral derecho, y puede ser otros jugadores en otro momento, al lado de Bernal? Sí, de hecho lo ha hecho Agus Soria también, ¿no? Cuando el Ojo no estuvo. Un poco yendo a lo del inicio, ¿no? Es un jugador que tiene las características para hacerlo, y nosotros intentamos apoyarnos mucho en eso. No ser dogmáticos en cuanto a una estrategia o una postura, sino ver qué posicionamiento le ayuda a lucirse más. Y nosotros con el caso del Ojo entendemos que es un jugador que tiene muy buena visión, que lee bien el juego, que tiene juego con las 2 piernas. El año pasado lo hizo muchas veces, casi todo el campeonato de lateral izquierdo. Entonces, tener el juego con los 2 pies, como lo tiene Facu también, como lo tiene Barco, como Guiamaro, los volantes que tenemos en esa posición, te abre todo el panorama, porque ya no estoy solo cejado para jugar sobre un sector. Y ese tipo de jugadores que están en la mitad de la cancha, el típico doble 5, es una posición neurálgica para que pueda distribuir el juego. Entonces ahí sentimos que es un jugador, lo veíamos, lo invitamos a hacerlo porque nunca lo había hecho, y ya con casi 32 años no era fácil, pero él empezó a ver que funcionaba, que se sentía bien, y bueno, en esse caminho estamos. Martín, ¿cómo resolvés en este caso cuando los rivales te agobian mucho a esto? Antes do rapaz fazer a outra pergunta, David, a gente tirou aí algumas situações dessa última parte, tá, do campinho. Primeiro, ele fala sobre a formação do jogo dele com a bola. A gente pode perceber que ele fala, por exemplo, 10 e 24, né, os extremos. Ele fala que ele prefere jogar com a perna não cambiada, né, a perna direita no 10, por exemplo, ali, e a perna esquerda no 24, né. Então, assim, hoje a gente joga, por exemplo, de forma ao contrário, né, o Nicão joga ali como 10, e o Coelho, ou o Canove, ou o Julimar como 24, né. O Julimar, às vezes, entrando no jogo... Oi? E são destros, né? E são destros, né? A perna cambiada, como ele diz, né? Então, assim, ele prefere. Mas ele também fala, depois, que tudo depende das características dos jogadores, né? Tudo depende disso, mas para ele, numa visão de futebol, de posicionamento, ele acredita que estando com a perna não cambiada, né, não trocada, facilita mais para o jogador ser mais rápido. Então ele recebe a bola e não precisa cambiar essa perna. Ele já vai, né, utilizar a jogada em referência, que ou abrir a jogada, ou tentar o drible e tudo mais. E ajuda ele fala também cruzar, né, cara? Que ele não tem que cortar pro lado contrário para poder cruzar, né? Que isso tem isso. Ele não fala sobre o cruzamento, mas ele fala sobre isso, justamente. Temos menos tempo, né? Cada vez mais o futebol tem menos tempo para pensar. Então, nesse sentido de parar, trocar a perna, né? Pode ser segundos ali que são importantes. A gente olha a formação também com 3, uma linha de 3 ali atrás, né? E ele fala, obviamente, né, o 6 e o 4 serem os 6, respectivamente, canhoto e o 4 destro, né? Que é o caso, né? Hoje a gente pode jogar com o Esquivel como 6 ali, por exemplo, que é um jogador que também tem muito essa característica de linha de passe, né? Ele sempre tenta achar essas linhas de passe, então o Atlético joga muita bola, inclusive no Esquivel, para que aconteça isso. E o 7, por exemplo, que tá com a bolinha ali, junto do 5, na formação, por exemplo, sem a bola, ele é o lateral direito, tá? Mas ele deixa claro, que é o Maxi Rodrigues. O Martini deixa claro que o Maxi, ele tem essa característica de visão de jogo, é um jogador de 33 anos, é um jogador que, inclusive, já jogou de lateral esquerdo, já jogou em outras posições, né, antigamente, em outros clubes. Então, assim, é um jogador com essa característica. Ele é polivalente realmente e é um jogador experiente, né? Obviamente, não vemos o Madison fazendo esse tipo de função, e o Godoy pode ser, mas tem que ser trabalhado, né? Inclusive ele fala sobre a questão de característica, isso é muito importante. Talvez o Atlético não funcione, né? Talvez realmente o Godoy seja um cara espetado, né? Tirar mais essa questão do Godoy, que eu acho que nenhum treinador até agora tirou, né? Que o Godoy muitas vezes foi ala, né, no Estudiantes.
Então, vamos ver como isso A vai gente funcionar. mesmo vê, né, que o Godoy, quando ele sobe pra valer, tá ligado? O cara fica dentro da área, cara. E aí quem tem que fazer a vez ali de voltar, às vezes é até o próprio ponta direita, né? Às vezes Isso ele aconteceu com tem o Cuca, né? Isso aconteceu, eu acho, exclusivamente com o Cuca. Não deu certo, né? Não deu certo, mas eu acho que melhor trabalhado isso pode ser, mas não o Godoy indo pro meio da área. O Godoy tem que ser um cara que busca amplitude. Quer fazer um exercício aí para entender quem seria quem aí nessa formação? Então a gente teria provavelmente o Esquivel como 6 ali, né? Uhum, O Thiago Heleno central e o Kaique como aberto. sim. Então, o 5 e o 7, eu não coloco o Godoy, tá? Não consigo colocar o Godoy ainda como um cara que vá ajudar, né, nessa fase ali de meio campo. Então, eu vejo o Eric e o Fernandinho mesmo. Ou o Felipinho e o Fernandinho. 8 e 21. Talvez 8 e 21, Canóbio e Christian, né? Ou Canóbio e Zapelli. O Canóbio. O Zapelli tá tenso, né, cara? Mas eu acho que seria o lugar do Zapelli, né? Talvez ficar ali. Então, Tinha que ser, né? Canóbio, Zapelli. E aí, o 24 e 10 seria o quê? Nicão e Julimar, o Coelho? Nicão, Julimar ou Nicão e Coelho. E tem que ver a questão do físico do Nicão, né, cara? Pode ser até que joguemos com o Julimar e Coelho abertos. Uhum. Tem isso também, né? Além do Mastriano ali no meio. Cara, se a gente joga com Julimar, Coelho, Canóbio e o 21 a gente coloca o Christian em vez do Zapelli, a gente pode fazer uma pressão alta bem interessante. Bem Entendeu? interessante. E o Canóbio ainda, né? Tem o Canóbio como 21 ali. Sim, o Canóbio. Então, Canóbio, Julimar, Coelho e Christian. É que o Christian. Puta, né? Mas pensando no Christian, assim, na média dele, né? Não tão abaixo da média que ele tá agora. Seria uma formação, assim, que a gente pode fazer uma pressão alta muito legal e sair com bastante velocidade. Mas aí vai ter que ter alguém para distribuir a bola. Aí teria que ser o Fernandinho, só que o Fernandinho vai estar muito atrás aí nessa formação, né? Com 3 E eu zagueiros, acho que, até não fica tão eu acho que ruim, até né? sem a bola, né? Até sem a bola tem essa questão de que Coelho e Julimar podem, abertos, né? Podem encher bastante o saco da defesa dos caras. E aí flutuando Christian e Canóbio. E eu até acho que pode tirar um pouquinho do peso defensivo de Eric e Fernandinho. Né? Sim. Que, assim, é um problema, é óbvio, é claro que é um problema, né? O sistema defensivo todo, para mim, é um problema, mas começa muito nos volantes, que eles têm características muito mais de pressão, né? E não de um lado defensivamente falando, né? Então, o Fernandinho, como organizador, é um dos maiores do Brasil. Sim. E o Eric também infiltra bastante e muito bem. Mas, assim, defensivamente falando, querendo ou não, os volantes, eles estão começando a atrapalhar, né, o sistema defensivo. E também é bom, né, a gente poder utilizar ali o Thiago Heleno e o Kaique Rocha, né, e o Zapelli, o Esquivel, né, com esse passe mais longo, né, e tal. A gente já tem visto aí o Kaique Rocha dando passes-chave, né, para gols. Aí os últimos 2 gols do Julimar foram passes na verdade, o do Julimar não, o segundo gol foi do Diório, né, como iniciou a jogada com o Kaique Rocha, que achou o Fernandinho, e o Fernandinho de primeira mandou pro... Então, assim, é um ponto ali que a gente pode analisar também, né? Com esses zagueiros ali, dá pra construir bem o jogo. Ele dá o passe pro Julimar contra a Vitória, e ele começa a jogada contra o Atlético Goianiense. Né? Exatamente. Vamos lá. Todos os jugadores. E o 9 seria o Pablo? Generalmente Nicolau. A gente não falou, né? Não, pra mí não tem nem dúvida, né? Mastriani. Ou é Mastriani ou é Diório, né? Ultimamente, tá foda. Ultimamente, sim. La pelota de espaldas. Porque la idea, yo creo, es que esos dos tengan el arco de frente, aunque sea unos pocos segundos, para poder decidir. Y en ese caso, ¿qué hace? ¿Cómo lo solucionás? Si bien puede ser por distintos motivos, pero lo que tenés que solucionar es que vean el arco de frente. ¿Cómo lográs o cómo buscas llegar a eso? Sí, bueno, lo primero que intentamos hacer es no dársela de espalda, ¿no? Que es una posibilidad de pérdida muy grande. Ellos saben que si van a recibir de espalda tienen que rebotar, si están con presión. Entonces intentamos que le lleguen más bien pelotas diagonales, ¿sí? Pueden ser de los pivotes o mismo de los centrales de la línea de 3. Y si no, un poco lo que hablabas hace un rato, si está muy densa esa zona porque hay demasiada presión sobre el rival, vamos a activar la tercera línea, que es la línea defensiva, delantero, extremo, que puedan rebotar ellos sí y ponerlos de cara a los interiores. Es un poco el concepto del tercer hombre, que obviamente que siempre se intenta utilizar para poner al jugador en una mejor situación. Bien, ¿te ha pasado también que el equipo carga tanto que pasa la famosa que cuando el jugador habilidoso no le llega la pelota, generalmente él la busca?
y se te vienen o atrás o se corren mucho a la banda también, porque en las bandas es donde hay espacio cuando hay mucha gente por dentro. ¿Eso te ha pasado? Y si te ha pasado, ¿es una posible solución o vos no querés que los interiores se vayan al costado? Bueno, nosotros, yendo al inicio de la charla, ¿no? Cuando hablábamos de roles, es justamente eso. Primero, ellos saben que el rol de ellos no es salir a sacar la pelota limpia de atrás, que para eso tenemos goleros, centrales, laterales, mediocampistas, y se va trabajando en un proceso de confianza en el equipo. Confiar en el compañero, que el compañero lo puede hacer y tener la humildad suficiente, es algo que trabajamos mucho para entender que tu momento va a llegar y que mientras llegue tu momento es el rol del equipo de hacer el proceso para que cuando te llegue estés en condiciones de gol, de pase de gol o de jugada de gol. Asimismo, entendemos que los jugadores de fútbol muchas veces necesitan ese contacto con el balón, necesitan esa libertad, la asumimos, se las intentamos dar y lo que intentamos tener son movimientos complementarios que hagan que, bueno, que si un jugador salió de su posición, que haya otro que pueda ocupar ese espacio. Bien, y justo a esa pregunta quería ir ahora. Eso último que dijiste, que el rol siempre es necesario que se cumpla por alguien. Y vos claramente no le vas a dar el mismo rol al zaguero que al 9, pero sí vas a pedir que los roles se estén cumpliendo. Entonces, ¿cómo convivís con cuando un jugador no está cumpliendo su rol, que lo tenga que cubrir otro compañero que quizás no es su rol principal, pero tiene que entender que tiene que hacerlo? No sé si me expliqué. Sí, se entiende y en realidad está preestablecido. O sea, no es que cualquiera hace cualquier cosa, eso sería demasiado caótico. Obviamente que en la medida que uno va progresando en el campo se pueden dar más libertades porque la última zona, el último tercio, demanda de mucha creatividad, demanda de mucha inspiración y eso uno no lo puede mecanizar. Pero sí los procesos hasta llegar a ese sector del campo pueden ser sí mecánicos. Mecánicos en el sentido de, bueno, de saber de que si el interior va a banda, por ahí es un volante central el que ocupa el espacio, o es el tercer central de la línea el que llegó en este sector y que momentáneamente están intercambiados. Claro. O en otras estructuras, que por ahí nosotros hoy no lo estamos haciendo, pero que también se puede hacer, que el lateral pase por fuera, que el extremo venga por dentro y que el interior venga a banda. Claro. Son movimientos que son comunes en el fútbol, que se dan y que justamente buscan este tipo de comportamientos, que siempre los espacios estén ocupados y que a partir de ahí, obviamente que hay cierta especialidad en que, bueno, el interior queremos que esté la mayor cantidad de veces en ese espacio donde él es bueno, claro, pero si momentáneamente necesita tener otro tipo de movimiento, que el equipo pueda responder a eso también. Bien, Martín, y ahora dejando un poquito la pizarra, te quiero consultar, para ir terminando la charla, ¿cuál es el sueño que tenés, Martín, en lo que queda de Espero? Ele finaliza ali, David, falando sobre a dinâmica, né, do meio campo, dinâmica também de primeiros passes ali da organização. Cara, eu vejo o Christian. É incrível. A gente sabe do potencial do Christian, né? A gente já viu o Christian em alto nível, assim, então é um jogador muito dinâmico, um jogador que pode fazer essa abertura ali pela esquerda, como ele estava mexendo o 8, né, de um lado para o outro. É um jogador que faz também a transição com o meio, faz a direita, né, e o Canóbio também tendo essa liberdade, como acho que foi a melhor fase do Canóbio no Atlético, é ele com essa liberdade, né? Sim. Você lembra que a gente tinha dois pontas, né? Nesse caso não, mais né? centralizado, né? A gente tinha o Godoy numa ponta, a gente tinha o Coelho em outra, né? E a gente tinha o Canóbio livre, né? Como segundo atacante. Nesse caso, seria como mais um homem de meio campo de ataque, né? Meio atacante. Mas, assim, se a gente vê as características mesmo dos jogadores que o Atlético tem hoje, cara, é algo a se pensar, é algo que realmente pode dar certo, né? Pode dar certo. Bom, Nicolau, legal a entrevista aí. Deu pra gente tirar algumas coisas, né? Que tipo, o Martín, ele... eu acho que assim, se ele começar com o pé direito, assim, a chance de a galera abraçar ele, pelo menos até o final do ano, é alta, tá? Se ele começar ali eliminando Ipiranga, sei lá, um resultado bom contra o Bahia, ou o próximo jogo lá no Brasileirão e tal, eu acho que já tem a possibilidade dele começar bem, até porque ele não se chama Martinho da Silva, né? Ele não é o técnico que veio do Mirassol, que estava na segunda divisão. Ele é um cara estrangeiro. E sabe que os caras que hablam, a galera já tem uma aceitação maior, já tem uma paciência maior normalmente, né? A não ser que você seja um maluco que nem o Osório, né? Mas ele demonstrou ser um cara inteligente, que fala bem, né? Então, né, boa pinta, né? Então isso já ajuda, né, um pouco de alguma forma ali na torcida, né? Mas eu acho que tudo depende desse start, né? Se o cara já começar tendo algumas decisões questionáveis e a gente sofrer com resultados aí, tipo uma eliminação contra o Ipiranga, aí a pressão vai ficar bem forte, tanto para cima dele quanto para cima de diretoria, né? Que acho que é algo que a gente pode falar, né, Nico? Voltamos, né? Normalmente quando a gente tem um cortezinho, normalmente eu não comento nada, mas a galera vai achar estranho, né? Que o Nicolau tá diferente, né? Então... Por que eu tô diferente? Na verdade eu fui no barbeiro nesse meio tempo que a gente tá gravando, galera. Porque
porque meu E tá cabelo noite aqui tá atrás. Né? uma desgraça. E tá noite lá atrás, exatamente. Então, passou um tempinho ali, mas a gente quer falar mais um pouquinho sobre essa situação, tá? Então agora a gente vai dar uma olhada no vídeo do FBTV, né? E na verdade o Nicolau só pegou ele para ter alguns dados, né, sobre a parte ofensiva do Martin Varin, né, Nicolau? É isso aí, David, né? Mais uma vez dando créditos aí a FBTV, né? O canal um canal aí que gosta de trazer essas questões mais táticas, né? Scouts de jogadores, scouts de técnico, o estilo do que os times jogam. Então, assim, obviamente isso vai depender muito, David, do time que o Atlético vai, né? Do time que o Martin vai ter em mãos. Então, isso, obviamente, depende da qualidade, de experiência, de profundidade de cada tipo de jogador. Então, assim, no Defensor, tá? Essa era a escalação, né? Uma escalação 4-1-4-1, mas que, quando está com a bola, vira um 3-5-2 ou um 3-4-3, né? E ali o Nicolas, que é o lateral direito, ele vai ali para o meio, tudo mais, coisa que a gente já falou. E as zonas de ataque, obviamente, quando o jogador vai para o meio, acaba até diminuindo um pouco, né? Essa questão ali da zona de ataque. Então vocês podem ver que a zona de ataque pela esquerda era mais importante, né, do Defensor. Eu acredito que, cara, é uma incógnita, tá? Não que no Atlético isso vai acontecer, porque tem que entender como que ele vai utilizar o Godoy, né? Então a gente não tem essa certeza. E o Esquivel é um cara que ataca bem, né? Também acho que defende bem, tem seus apagões ali, mas é um cara até de certa forma completo, assim, né? Que vai evoluir bastante. Outra situação importante da gente comentar foi o total de gols, né? O Defensor nessa passagem ali como técnico principal, né? O Martin Varini teve o total de 43 gols marcados, né? 5 com transição rápida, né? Ou seja, cara, se você for ver, até é bastante, tá? É como se fosse um contra-ataque ou receber ali perto, já no campo de ataque, né? Essa bola. E aí aconteceu o gol, são 5 gols, né? E a gente pode perceber também ali no quadrinho que a gente mostrou na entrevista dele anterior, é um time que pressiona bastante, né? Pressiona o adversário quando está com a bola, né? Bola parada 18, bastante, né? Bastante, quase metade dessas estatísticas de 43 gols foi de bola parada e 20, David, de construção, que eu acho importante, tá? O Atlético ele tem essa necessidade de há algum tempo de ter a bola, construir a jogada e aí efetivamente fazer o gol. Eu achei um número bem interessante. É bom mesmo, né? Bom, com esse estilo dele, achei até que ia ter mais gols ali de transição, né? Bola parada sempre é importante, né, para os times, sempre importante fazer gol. O Atlético tem aproveitado pouco, tanto em falta, escanteio, nosso aproveitamento é bem baixo, né? E na defesa a gente lembra, né, que o Flamengo e o Botafogo foram 2 gols de escanteio ali, né, no último segundo do jogo. Então seria importante trabalhar isso. Mas interessante isso aí, Nicolau. David, agora é algo que a gente precisa conversar, tá? O que eu inclusive acho bem grave. Não sou a favor, né, desse tipo de planejamento, mas é o que o Atlético vai fazer. O nosso querido membro, Vitor Machado, tá? Ele é membro Jaguara, o Vitor Machado. Ele trouxe algumas reflexões que foram corroboradas ali pelo Vinícius Furlan da Tretes, que realmente é a realidade do Atlético no momento. Vou compartilhar com vocês. Vamos lá. Né, viralizou agora, nessa tarde, no Twitter, e a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. O Vitor traz a seguinte reflexão, David. Tivemos 2 instâncias nos últimos 45 dias da diretoria prometendo reforços em viagens. Isso lá ainda quando Cuca era técnico, né, em Fortaleza, e agora em Goiânia, muito recente. Né, talvez até um próprio discurso do Juca e tudo mais, né, tentar entender o porquê que essas pessoas falam, talvez até sem muita base. Né. O Cuca esperando reforços e o Juca, quem sabe, né, tentando dar algum futuro aí interessante para o Atlético. Né. Parece que o discurso mudou, tá? Com a contratação do Martin Varini, é importante a gente conversar sobre isso.
O Atlético vai esperar mais um pouco. A janela abre daqui 2 dias, né? Um dia, na verdade, né? Dia 10 é amanhã que ela abre, e ela fecha no dia 2 de setembro, tá? A gente tem aí um pouquinho menos de 2 meses de janela aberta, mas assim, a gente sabe que os times já estão se reforçando, os reforços já estão treinando, e tem ainda, se a gente esperar ainda mais, tem jogadores que poderiam pintar e não vão pintar porque outro clube vai entrar na frente. Né? Nicolau, Então, porque assim, jogador não tem um estoque ilimitado de jogadores. Ainda mais nas condições que o Atlético exige, que é salários mais baixos, jogadores normalmente mais jovens, com potencial, né? E jogadores de qualidade, que vão agregar num time que luta pela Libertadores, não um time que está lutando contra a queda. é A gente isso. não quer reforço que vai ser, tipo, pior do que a gente já tem. Se for para contratar pior do que a gente já tem, sobe a galera da base, porque isso é ridículo. Então, assim, esperar mais, não ter nada engatilhado e esperar mais vai ser um desastre pro mercado do Atlético. Um desastre. O ano já é um desastre, tá? Pelas pretensões que o Atlético informou, inclusive eu sou torcedor, né? Senhor inestimável Márcio Lara, foi ele, saiu da boca dele que a briga do Atlético era pelo brasileiro. Né? Eu não sou retardado, então, né, não sou tão retardado nesse nível de acreditar, mas assim, não é, né? Não é. Então, assim, se ainda vai se esperar, não tem gente engatilhada, entendeu? Não chegou nem perto, nem metade do que o Cuca esperava. Claro que o Cuca pirou na batatinha, mas também não teve nada, não teve movimento do Mazuco, né? Nesse sentido. Então, assim, pelo que o Atlético vai brigar? Não sabemos. Nas últimas 48 horas, tivemos informações explícitas que Varini é decisão única e exclusiva do Petralha. Isso a gente já conversou, né? A diretoria, inclusive, avisou ao Mazuco, isso é notícia corroborada pela Atlético, tá? Que o Atlético hoje não tem orçamento. E a gente já vai tentar explicar o porquê. Logo, ou mudou o orçamento ou ele nunca existiu. E tem alguém lá de dentro querendo tirar o seu da reta. Não sei se é o Mazuco, não sei o que está acontecendo, mas assim, eu acho de um amadorismo muito grande, David, você colocar uma janela tão importante, que é a janela do meio do ano do centenário, né, que é possível vir jogador de fora, numa possível venda do Bento, né? Olha só como as coisas encruzilharam. Olha só, todo mundo achava que o Bento seria vendido. Todo mundo sabe que o Bento, né, é o principal hoje ativo do Atlético. Porém, com a Copa América, o Atlético esperou mais um pouco, não gostou da proposta da Inter de Milão, que foi o principal clube que chegou, né, às portas do Atlético. Não gostou da proposta do Benfica, né, que foi um outro clube que chegou às portas do Atlético, oferecendo um pouco menos ali, mas o Atlético preferiu esperar a Copa América. Antes da Copa América, Bento super valorizado, não que ele deixe de ser, tá? Mas super valorizado, e na Copa América ele não é titular. Ele não joga um segundo na Copa América. Né? Há uma proposta de um clube árabe que aí já extrapola um pouco, né, os milhões de dólares ali que o Atlético esperava, gira em torno de 20 a 25, segundo informações, né, que o Al-Ittihad ofereceu, porém o Bento não quer ir para a Arábia. Né? Ele tem o sonho de jogar ou na Itália ou em qualquer outro grande clube da Europa. E foi isso que foi prometido para ele, né, cara? E o que foi prometido, isso é importante. A gente está mexendo agora também com o brilho do jogador, com a vontade, com o sonho do jogador. Isso é muito importante. O cara esperou o tempo que o Atlético quis para ir para onde o Atlético queria que ele fosse. Agora, você comprometer a carreira do cara dessa forma, eu entendo que é complicado. Passando um carro. Bom, David, então é isso. Isso deduz, né? Estamos deduzindo aqui agora, o que também, né, tá sendo corroborado pela Threads, é que o orçamento do ano dependia da venda do Bento. Olha só como as coisas encruzilharam, tá? O Bento hoje tem alguns destinos, né, que pode ser a Arábia ou pode ser um time até menor da Europa, porém esse time menor da Europa não tem bala na agulha para pagar 20 milhões de euros num goleiro, entendeu? Assim, a gente acha justo 20 milhões de euros no Bento? Óbvio que é justo, mas é a Inter de Milão que poderia chegar perto desse valor. Era o único clube, mas como o Atlético não goleiro aceitou... nunca saiu por mais que 10 milhões aqui, velho. 8 milhões. 8 milhões o máximo, né?
Então, querer os 20 milhões já é tipo uma ambição enorme, entendeu? É. Então, para você querer que um time pague isso num goleiro que tá vindo, ele não tá saindo tipo de um Arsenal para ir para um Bayern de Munique, ele tá saindo do Atlético Paranaense, né? Normalmente os caras que são comprados aqui da América do Sul são comprados em um valor e depois vendidos por outro. Bruno Guimarães, uma temporada no Lyon, foi vendido por 40 milhões depois, o dobro do valor do que ele foi comprado aqui por 20 milhões no Atlético, entendeu? E detalhe, o Bruno Guimarães saiu daqui por 20, o Lodge saiu por 19, 20 também. Sim. Né? Então, assim, o jogador aqui, quando é comprado daqui do Rio Grande do Sul, da América do Sul, ele é mais valorizado, ainda mais goleiro, né? Então, assim, eu entendo o Atlético querer bastante, mas não dá para tentar se iludir, né? Que talvez foi o que aconteceu nesse caso, né? O Atlético se iludiu que ia chegar gente botando tanta... E assim, goleiro, cara, não é a posição mais procurada no mercado, né? Tipo, talvez isso que os caras se enganaram, né? Por quê? Porque goleiro, a gente pode esperar alto nível de um goleiro com mais idade. Né? Se a gente for fazer um exercício muito simples aqui, quem que é o goleiro do Bayern? Neuer com 38 anos. Quem é o goleiro do Atlético de Madrid, talvez, que é uma prateleirinha um pouquinho menor. Oblak, 35 anos. Aí tem o Ter Stegen no Barcelona, 30 e poucos anos. Todos. Né? O Sommer, que é o goleiro titular hoje da Inter de Milão, ele foi titular da Suíça e fez uma ótima Eurocopa, entendeu? É um grande goleiro também. O Bento chegaria para ou disputar a posição, né? Ou se fosse titular, seria com méritos, mas assim, buscando essa titularidade. Então, quem que vai contratar o goleiro talvez que seja reserva por 20 milhões de euros? Né? Cara, é justo o valor? Acho que é justo. Mas assim, olhe como as coisas se afunilaram. E por culpa do Atlético. Por que eu tô falando isso, David? Olha como o Atlético está errando em coisas que ele não errava antes. Entendeu? O Eric, por mais que eu seja um fã, né, da pessoa Eric e do jogador que ele foi nesses 7 anos do Atlético, o Atlético perdeu o time da venda do Eric. 7 milhões de euros era a proposta do Corinthians. 15 a 18, se eu não me engano, foi a proposta da Inter pelo Bento e o Atlético não vendeu. Então, assim, está errando em vários setores, administrativamente falando, e num dos principais, né? Que era case. O Atlético sempre foi case em venda de jogador, né? Então tá errado também. E assim, Nicolau, essa questão da janela do Atlético, do orçamento do Atlético, desculpa. O orçamento do Atlético depende aí da venda. Faz sentido porque qual foi a nossa maior janela até esse ano? Tirando esse ano, qual foi a nossa maior janela? 2022, quanto que a gente gastou em 2022, né? Foi praticamente o mesmo que a gente gastou nesse ano, em torno de 100 milhões, né? 90 a 100 milhões. Então, assim, a gente já está fazendo um dos anos mais caros que a gente já fez na nossa história. Agora eu só não me lembro se é o primeiro ou o segundo, tá? Mas ou é o ano mais caro ou tá Esse é o segundo. atrás. Esse é o segundo ainda. Até agora é o segundo. Tem a janela agora, né? Mas por enquanto é o segundo. Então, é o segundo ainda, mas está bem perto de passar, né? Está bem perto dos valores de 2022, né? Isso que em 2022 a gente, né, calcula 24 milhões no Vitor Roque, né? Então, assim, tá perto já do nosso teto, né? A não ser que o teto ele se expanda, entendeu? Mas qual que é o problema? O que foi contratado com esses 22 milhões? Com todo esse orçamento que a gente gastou até agora? Né? Não foi suficiente. A gente contratou 2 atacantes, a gente contratou, né, um lateral, né, um Godoy, a gente contratou um zagueiro, né, que foi o Gamarra, um ponta, que foi o Benítez, que tipo, o cara não é nem a quinta, sexta opção. O cara, tipo, é o fundo do fundo do baú, tá ligado? E foi gasto uma bala no cara. Então, assim, foi gasto errado, foi gasto de forma incoerente, né, inconsequente, e a gente agora está vivendo aí um prejuízo no nosso elenco, né? David, esse elenco aí, sem reforço, ele vai brigar para não cair? Não, a gente consegue ficar ali numa Sul-Americana tranquilamente, né? Ainda mais porque a gente começou bem o campeonato. Mas, meu amigo, é só isso, cara. Se não vier reforço, esqueça de qualquer outra coisa. Não tem outra situação. E tá falando?
sobre gastos errados, os gastos errados eles refletem nessa janela. Porque o Atlético não tem bala na agulha para pagar mais 14 milhões de reais num cara mediano, que é o Benítez. Que a gente nem sabe mais se é mediano, né? Porque assim, quando chegou o Benítez, você achava que ele era o salvador da pátria? Não. Você acharia? Não. Não é. Mas eu nem acharia que ele ia ser uma opção, pelo menos, né? Mas nem isso, uma opção. cara. Nem isso é opção. Não é opção. Então, olha como essa sucessão de erros ela vai agredir também a janela agora. Então, é de um amadorismo muito grande o Atlético, um clube desse tamanho, depender dessa situação que fez errado ainda, não vendeu o Bento antes quando deveria. Então, é de um amadorismo muito grande. Chegar para o Mazuco e falar, ó, foca nas oportunidades de mercado. Complicado, né? E assim, o Atlético vem de erros consecutivos aí, seguidos na parte futebolística, né? É erro atrás de erro, atrás de erro, atrás de erro. Né? A gente não consegue evoluir como um time de futebol, né? Porque toda hora mudando diretor, é toda hora mudando técnico, é toda hora mudando a mentalidade, é toda hora a gente tendo que refazer todo o trabalho, tá ligado? E tudo vai de acordo com a cabeça, né, do Petralha. O que ele quer, ele coloca, e a gente não tem nenhum controle sobre isso, né? E tá se tornando esse time bagunçado, cara. Hoje em dia, o nosso clube de futebol é uma bagunça. A gente só não briga para não cair porque a gente já tem uma base, já tem jogadores, a gente já tem um Fernandinho, né? A gente já tem um goleiro de qualidade, alguns jogadores ali que são úteis, mas, cara, é tipo nível de loucura de clubes aí que estão na beirando a Série B, né? É claro, o Atlético não comete nenhuma loucura financeira, mas às vezes ele faz cagada com o pouco dinheiro que tem à disposição, né? Aí é foda. Tá. Vamos fechar, David, com algumas situações para atualização, tá? Há 12 minutos atrás, o Atlético faz a apresentação oficial no seu Twitter, nas suas redes sociais do Martin Varini, confirma que 3 auxiliares, né, vão compor toda essa situação aí, e confirma também que não estará em campo contra o Bahia, tá? Então a gente espera aí que ele esteja contra o Ipiranga no banco de reservas. Vai ser uma estreia aí bem, né? A batata quente, né, cara? Espero que ele entenda que essa estreia vai ser importante. Eu acho que ele vai. Então, assim, até tem que ser muito inteligente no sentido de mudar muita coisa do que já vem acontecendo. Né? Como que a gente vai mudar muita coisa, o sentido completamente contrário do que vem acontecendo no ano num jogo eliminatório. Então, assim, eu acho que ele é inteligente nesse sentido. Tá? Outra atualização é o nosso incrível e querido diretor de comunicação está fora também do Atlético. Tá? O nosso querido Diogo Kostico. O nosso querido Diogo Kostico, que foi trazido pelo Leitão, tá fora. Ele acabou de postar no Twitter dele ali falando que agradece ao clube, chegou até a conseguir aprender a amar o clube, vida que segue, e vou em busca de novas aventuras, porque sou um maluco sou um maluco da bola. Esse aí teve a polêmica esses dias falando mal do Leomar, né? E ele não sabia que o Leomar... É que é fora do cara saber isso, né? Eu sei que é complicado, mas, mano, foi um tiro ali que o cara deu na água e acertou um golfinho, né? Infelizmente. Exatamente. É um azar do caralho, né, cara? O cara que o cara foi reclamar tem identificação com o Atlético, aí se fudeu. Exatamente. E aí mais 2 situações, tá? Nada, assim, fontes da Turquia, inclusive, né? Trazem que o Atlético está interessado no ponta-direita TT brasileiro, que joga no Galatasaray. E também o Atlético demonstra, né? Da Atlético não, né? São rumores que o Atlético demonstra interesse no Brian Rodrigues, que é um jogador uruguaio que joga pela América do México. Então, também é ponta, tá? É um meia ponta. Ponta a gente precisa, né, cara? E aí tem, né, a questão, também não é nada oficial, só rumores, né, que a gente tem o Anderson Duarte, que é um ponta também do Defensor do Uruguai, que é o ex-time aí do Martim, é um jogador que ele estima bastante e pode oferecer aí ao Atlético essa possibilidade. Então é isso, não tem nada certo, nunca teve, esse ano todo aí a gente tá só esperando que essa janela de julho abrisse, né,
E aí vai abrir a janela de julho, David, sem muitas novidades por enquanto. E a gente Agora eu quero espera. dar um comentário aqui direto pro Luiz Carlos Lino, tá? Porque, ô Lino, você alugou a nossa mente, cara. Você. Quem que. Revela essa fonte aí, cara. Quem que é essa fonte aí que falou? Fala aí quem que foi o cara que, não sei o que lá, informações internas. Quem que foi esse cara? Revela pra nós, senão o bicho vai pegar pra você, irmão. É isso que eu tô te falando. Beleza? Nicolau, então é isso. Voltamos amanhã com o pós-jogo, né? Eu vou estar inicialmente sozinho, né? Depois vou ser acompanhado aí pelo Nicolau quando ele chegar da Arena da Baixada. Um É isso abraço aí. para vocês e até amanhã.